O sistema climático está em ruptura. Há demasiada energia acumulada e ela está a ser libertada de forma violenta. São tempestades mais fortes, chuvas extremas, cidades submersas em minutos. Por que é que o clima se tornou tão zangado? O que podemos fazer para nos protegermos? Este é o tema de mais uma Hora de Agir. Durante a grande história da Terra, o clima foi instável e imprevisível. Longos períodos de frio extremo alternavam com aquecimentos rápidos. A Terra não foi muitas vezes um lugar propício para que a vida acontecesse. Mesmo nos seus tempos iniciais, o ser humano sobreviveu adaptando-se, migrando, caçando, resistindo. Mas há cerca de 11.700 anos, algo raro aconteceu. O clima entrou num período de estabilidade excepcional. As temperaturas deixaram de oscilar violentamente. O nível do mar estabilizou. Pela primeira vez, o planeta tornou-se previsível. E foi essa previsibilidade que permitiu à agricultura. Tínhamos a chuva na hora certa para regar as plantas e o período seco para as colheitas. Depois vieram as cidades, a cultura e a ciência. Toda a civilização humana, tudo o que chamamos progresso, nasceu dentro desta janela de estabilidade climática. Este período chama-se Holoceno. É este o nosso tempo. Foi um dos períodos mais estáveis da história do planeta. A nossa janela de oportunidade. Um nível de carbono equilibrado na atmosfera, um efeito estufa na medida certa para a vida prosperar. Parte da energia que recebemos do Sol é absorvida pela Terra. A outra parte é devolvida para o espaço. E uma fração fica retida na atmosfera. Sem essa retenção, sem esse efeito, o planeta seria cerca de 33 graus mais frio. Um mundo gelado e inabitável. Antes da Revolução Industrial, o dióxido de carbono rondava as 280 partes por milhão. Hoje ultrapassa as 420 partes por milhão. Durante milhares de anos, o clima mudou muito lentamente. Agora, muda em décadas. E isso tem uma origem: a civilização industrial. Desde a Revolução Industrial, temos um consumo intensivo de energia, inicialmente carvão, depois petróleo e gás natural. Cerca de 65% do forçamento radiativo que está a intensificar o efeito estufa provém das emissões de dióxido de carbono da combustão destes combustíveis, depois 11% das alterações no uso dos solos, em particular a desflorestação, e 24% dos restantes gases com efeito estufa que têm emissões antropogénicas. Podemos ver aqui a aceleração brutal da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Reparem neste ponto, 1945. Aqui começa a industrialização em massa. Depois, novos saltos. A globalização, a integração de centenas de milhões de pessoas na economia mundial. Esta é a história dos últimos 70 anos. Mas esta energia não desapareceu. Mais de 90% de calor ficou armazenado nos oceanos e metade desse aquecimento aconteceu apenas nos últimos 20 anos. Um oceano mais quente significa mais energia disponível. E quando as tempestades se formam sobre mares mais quentes, chegam à Terra com muito mais força. E chegam com mais força porque têm mais energia. Quanto mais quente o oceano, mais vapor de água sobe para a atmosfera. Ele já é 5% maior do que era há 30 anos. E o vapor transporta esse calor e esse calor alimenta as tempestades. Por causa do aquecimento global, a atmosfera tem mais energia. Quer dizer, o que nós estamos jogando na atmosfera, os gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, eles retêm mais calor na atmosfera. E um outro fator muito importante é que quando os oceanos vão aumentando muito a temperatura, eles evaporam muito mais água. Então, energia sai com esse vapor d'água.
quando condensa nas gotículas das nuvens, libera a energia. E a intensidade de todos os fenômenos meteorológicos tem a ver com essa energia na atmosfera. E quando as tempestades são mais intensas num lugar, as secas são mais fortes noutros. Um ciclone e de baixa pressão e que associado com chuvas, com ali o ar subindo, quando essa situação atual com muito mais energia, o ciclone é mais forte, o ar sobe, chove mais e também esse ar que sobe ele vai e desce em outro lugar. No lugar que ele desce, ele não permite a formação de nuvens, aumenta as secas. Uma das tempestades mais fortes e destrutivas de sempre foi o super tufão Haiyan. Formou-se sobre águas excepcionalmente quentes no Pacífico e quando atingiu a cidade de Tacloban, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem casa e mais de 6.000 perderam a vida. Em 2017, em Porto Rico, o furacão Maria destruiu infraestruturas essenciais e causou quase 3.000 mortes. A energia vinha do mar, a destruição ficou em terra. O mesmo aconteceu com o superciclone Amphan, que causou mais de 15 mil milhões de euros em prejuízos na Índia e no Bangladesh. Em 2019, em Moçambique, o ciclone Idai foi uma das tempestades mais fortes alguma vez registadas no hemisfério sul, causando mais de 1.000 vítimas mortais. Então, praticamente estou na miséria, né? Conforme se vê, não tenho ideia de onde eu começar, porque são danos que eu não hei de conseguir reparar. Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes em Moçambique e isso é visível pelos nossos noticiários. Noticiamos cada vez mais avisos de que vão ocorrer ciclones ou outro tipo de eventos extremos que causam um grande impacto sobre a população moçambicana. Então nós temos o papel de disseminar a mensagem da prevenção, a mensagem do alerta para que as comunidades possam sair das zonas perigosas ou zonas propensas à ocorrência desses desastres e ajudar a evitar que mais pessoas sejam afetadas por estes fenômenos. Nós temos de ter a noção e a percepção do que é que constitui a mudança climática ou as mudanças climáticas, sejam elas globais, sejam também locais, porque às vezes nós esquecemos que localmente também interferimos no clima. Não se trata apenas de sofrer os impactos das emissões globais, mas também produzir alterações climáticas localmente, por exemplo, por causa do desmatamento. O desflorestamento que nós vamos gerando numa região interfere negativamente naquele microclima. Então isto é importante que faça parte do nosso cardápio, do menu como moçambicanos. Portanto, há um exercício enorme a fazer a nível da educação e da sensibilização, porque por vezes nós agravamos a vulnerabilidade localmente, por não ter a noção desta relação causa e efeito. Hoje é tempo de nós percebermos que quem tem que se adaptar são os seres humanos e não a natureza. Durante muito tempo achávamos que podíamos controlar e dominar a natureza. Então a ideia seria readaptar a nossa construção ou ocupação que nós fazemos do território aos elementos naturais. E realmente, em muitos casos, o processo já deve ser um processo ao contrário. Já contribuímos para tanta degradação que é tempo de restauro. Aliás, todas as nossas cidades têm que ser repensadas. Já cometemos muitos erros na história. Portugal não está imune, mesmo exposto a um Atlântico mais frio do que outros oceanos, o aquecimento acelerado dos polos e a alteração do jet stream estão a tornar o nosso clima mais instável. Depressões como Ingrid, Christine ou Leonardo mostram que estes fenómenos já fazem parte da nossa realidade. E para perceber porquê, temos de olhar para o que está a acontecer no Ártico. Então essa diferença de alta temperatura dali para latitudes médias fazia com que um jato atmosférico lá em cima do Polo Norte, que a gente chama jato polar,
ele era muito circular e ficava só ali, circulando em cima do Polo Norte. Quando a temperatura ali do Ártico é mais quente, 3 a 4 graus de aquecimento, com o derretimento do gelo. Então, esse aumento ali da temperatura fez com que esse jato polar, que era muito circular, ele agora ficasse como uma onda, assim, sai lá do Polo Norte e ele joga um ar mais frio até as latitudes médias, depois ele joga um ar mais quente até o Polo Norte. Então, essas ondas estão mudando o clima de baixas temperaturas. Então, esse é um outro fenômeno que tem tudo a ver com o aquecimento global, com o derretimento do gelo do Oceano Ártico. 1 grau centígrado a mais de temperatura no planeta corresponde ao aumento de cerca de 7% do vapor de água na atmosfera. Uma quantidade enorme de água que forma rios atmosféricos e, quando chegam à zona terrestre, provocam rain bombs, grandes chuvadas e grandes inundações. Cheias rápidas, ventos extremos e danos severos têm causado prejuízos elevados, só na região centro, superiores a 4 mil milhões de euros. Estes impactos mostram que precisamos de investir seriamente na adaptação. Nós, no Algarve, em 2024, vivíamos um momento muito difícil, tínhamos água nas albufeiras, tínhamos 24%, durante apenas 5 meses. Hoje, todas as albufeiras do Algarve estão a descarregar, estão literalmente cheias e mostra de facto esta assimetria do momento que o país está a viver, está a enfrentar. É um bocadinho daquilo que corre das alterações climáticas, temos a atmosfera muito instável, muita energia, com muita precipitação. Portugal tem um litoral com uma faixa costeira de cerca de 900 km, ela está a ser muito, no fundo, estão a ocorrer muitos danos decorrente dessas tempestades. Nós temos uma faixa costeira de 20% a erosão e já perdemos para o mar, e já não vamos reparar, mais de 13,8 km². A APA assumimos aqui uma estratégia de minimizar as cheias, uma estratégia que resume-se em 2 palavras, isto é, provocar cheias controladas para evitar ter uma cheia descontrolada. Foi o princípio que nós assumimos sempre, desde o início deste comboio de tempestades. Se fica a usar as albufeiras, onde as temos, naturalmente, para ganhar encaixes, para depois aí amortecer e acomodar aquilo que são os picos de precipitação e depois fazer descargos controlados. O primeiro grande desafio da adaptação a esta nova condição climática é justamente criar mais cultura, mais literacia sobre estas matérias, tanto junto dos cidadãos, como junto das instituições, como à escala governamental, de uma forma transversal, como aliás a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas neste momento defende, incluindo todos os ministérios e, muito importante, da Economia e das Finanças, porque também nós sabemos que os custos da inação são muito mais caros do que as medidas de prevenção e de atenção aos problemas previamente equacionados, e já se conhece há muito tempo, já se sabe que este tipo de eventos extremos, infelizmente, vão ser cada vez mais frequentes e mais intensos e, portanto, é preciso investir verdadeiramente nas políticas preventivas, de modo que não haja depois todo este problema que afeta não só a sociedade em geral, não é? Não só os custos económicos que tem, mas sobretudo a tragédia humana. Estamos a falar, a inação custa vidas e, portanto, é preciso trabalhá-la de uma forma muito mais efetiva. O que nós vemos nos inquéritos é que as pessoas estão muito preocupadas com estes problemas, já antes deles acontecerem. Nos últimos inquéritos que fizemos, que foram antes desta intempérie, destas tempestades tremendas que afetaram Portugal, verificamos que as pessoas estão muito preocupadas com a questão das alterações climáticas, mas depois não sabem como agir, não sabem o que fazer, não sabem como se prevenir. E aí é muito importante encontrar mediadores junto delas, e aqui penso particularmente as escolas de todos os graus de ensino, têm que se integrar nos programas das escolas todas estas matérias de uma forma muito intensa, proativa, que seja cientificamente baseada, que não assuste, mas que permita às pessoas tomarem medidas que são depois fundamentais para a resposta que se dá a este tipo de eventos.
Precisamos de adaptação para sobreviver aos impactos, mas precisamos de mitigação para não os agravar. Reduzir emissões, sair dos fósseis e acelerar definitivamente para as renováveis. Temos, de facto, que mudar a nossa forma de desenvolvimento. Temos que ter um desenvolvimento que seja mais amigo do ambiente, esteja de acordo com aquilo que, de facto, é a nossa dependência na natureza, no ambiente. Portanto, o mais importante é, de facto, fazer uma transição energética, deixarmos de depender em 80% das fontes primárias de energia são combustíveis fósseis, deixar de ter esta dependência e passarmos a utilizar, sobretudo, energias renováveis. É uma transição difícil, é possível, tem bastantes desafios associados, mas é essencial. Quase $500 bilhão, 400 a 500 bilhões de dólares são utilizados para distorcer os preços da economia de mercado em favor do aquecimento global, através dos subsídios aos fósseis. Isso mostra o tamanho do desafio que temos pela frente. E o custo de esquentar o planeta, o custo de emitir gases de efeito estufa, deve ser internalizado no preço de praticamente todas as mercadorias para que o mercado receba o sinal correto dos preços. Há uma economia fóssil que tem que ser desalavancada financeira e produtivamente e substituída por uma economia de baixo carbono. Exige uma grande solidariedade dos países com economias avançadas com o resto dos países do mundo, com os restantes países, e exige também que haja, da parte de todas as pessoas, a consciência destes problemas e a vontade de agir, que certamente levará os governos também a terem uma ação climática, não só os governos, mas todas as pessoas, e os cientistas têm a responsabilidade de falar sobre estes assuntos, esclarecer, divulgarem os seus trabalhos científicos e tentar também contribuir, na medida das suas possibilidades, para esta transição climática. Hoje ficamos por aqui. Podem entrar em contacto connosco no Instagram ou no TikTok em Hora da GTV e enviar-nos perguntas e comentários sobre o programa de hoje. Ao poluirmos e agredirmos o planeta, estamos a destruir o clima estável, um dos patrimónios mais valiosos que a humanidade já teve. E por isso não é o planeta hoje que grita por socorro, somos nós, e por isso esta é a hora de agir, a hora de avançar para a civilização da sustentabilidade, isto enquanto ainda estamos a tempo. Um abraço, amigo, e até para a semana.